Do plano diretor, isso. Então lá, quem que vai então fiscalizar, ver se eu tô de acordo com o plano diretor, se eu construí certinho, se tá tudo direitinho, que tá, né, regularizado. É o município que vai exercer esse poder de polícia. Então, ó, a regra é que aquele que tem o poder para regular a matéria é o que vai ter o poder, então, para fazer ou exercer o poder de polícia, para fazer essa fiscalização aí, tá, gente? Que mais? Atributos ou características aí do poder de polícia, ó. A doutrina aponta 3 aqui para nós. Um deles é a discricionariedade do poder de polícia da administração. Como assim, Tati, discricionariedade? Livre escolha de oportunidade e conveniência. Eu sou do órgão de fiscalização de comida nos bares aí, tá? Aí, ó, eu não vou sair fiscalizando todo mundo, não. Eu vou escolher. Hoje eu vou lá naquela região que receberam um carregamento de frutos do mar. Hoje nós vamos lá ver se está tudo tranquilo lá. Ou seja, vai ver qual é a oportunidade, a conveniência. Quando ele está passando ali numa blitz, ele já está com o outro não, outro sim, outro não. Discricionariedade, né? A conveniência, oportunidade. Então, um dos atributos uma das características, né, é essa discricionariedade. Que mais, gente? Autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade do poder de polícia? A administração pode fazer sem precisar, ela é autossuficiente. Ela pode executar os seus atos oriundos do poder de polícia sem precisar do judiciário. Lembra quando eu falei para vocês, então, que a administração chega, aí eu construí 3 pavimentos num lugar onde o plano diretor dizia que eu só podia ter um pavimento ali. A administração chega, através do seu poder de polícia, e vai dizer: Tatiana, nós vamos te dar um prazo para demolir os 2 pavimentos que estão sobrando aí. Aí eles voltam lá e o que eu fiz? Não fiz nada, deixei, capaz que eu vou demolir, né? Minhas janelas novas que eu comprei, meu telhado, os meus vitrais, capaz que eu vou demolir. A administração chega e vai demolir. Ela precisa de um mandado judicial, de uma autorização judicial para fazer isso? Não precisa, gente, porque autoexecutoriedade. Ela mesma vai lá, ela decide, ela mesma vai lá e executa. Se o meu carro está estacionado ali, a administração não precisa do mandado judicial para guinchar meu carro e mandar embora, ela vai ali e tira. Outro atributo é a coercibilidade. O que é a coercibilidade, gente? É a imposição coativa das medidas. Não confundo com a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é o quê? Eu não precisar do outro lá para executar o meu... Isso é autoexecutoriedade. Tá? Eu ser independente lá do judiciário. Não preciso do judiciário para fazer minhas coisas. Coercibilidade é o quê? Vejam, o poder de polícia é a administração limitando o que a gente acha que é nosso direito em prol do bem-estar social. Quando alguém vem limitar alguma coisa para vocês concordam assim, na boa? Aham. Tatiana, nós vamos... chega o agente de trânsito, ele chega para mim e diz assim: Tati, por favor, posso te aplicar uma multa? E aí eu digo não. Daí ele vai para casa? Não, né? Ele multa. Por quê? Porque o poder de polícia, ele tem isso, ele tem a coercibilidade. Eles vão impor aquilo ali mesmo que eu não concorde. Imagina só, vão mandar demolir minha casa. E eu não concordava com isso. Mas o poder de polícia, ele tem então essa coercibilidade. O que adiantava ter poder de polícia se a pessoa não fosse, né, a força obrigada a fazer? Então o poder de polícia, ele tem esse atributo, essa característica da coercibilidade. Gente, quais são as sanções decorrentes aí desse poder de polícia da administração pública, né? Então, ó, essas sanções, elas são impostas pela própria administração em procedimentos administrativos compatíveis aí, né, com o interesse público. Sempre tem que respeitar a legalidade, sempre tem que respeitar a proporcionalidade daquela infração, gente. Imagina só, chegam no meu barzinho, o órgão de fiscalização, tem um produto que venceu ontem. Aí eles chegam e dizem: vamos apreender tudo, vamos queimar, vamos fechar, interditar e multar. Não, tem que ser algo dentro da lei e dentro daquilo que é proporcional, daquilo que é razoável. Até porque não se precisa da administração pública para ir lá interditar um bar e apreender as mercadorias. Não preciso do judiciário para eu ir lá e fazer isso.
Agora, se tiver alguma ilegalidade naquela conduta ali, depois a pessoa pode ir lá e reclamar no judiciário. O judiciário, se tiver uma ilegalidade, ele vai poder, então, meter a colher ali, pode não ser bom. Então, tem que atuar dentro da legalidade, da proporcionalidade. Exemplos de sanções administrativas da polícia, gente, da administração: multa, interdição de atividade, demolição de construção irregular, inutilização de gêneros, apreensão de objetos e por aí, então, segue, né? Isso da administração, então, atuando aí através do seu poder de polícia. Prontinho? Agora, antes do intervalo, tá? Vamos dar uma olhadinha no uso e abuso de poder, que diz respeito aos poderes aí. Então, olha lá, CESP gosta de cobrar isso. No Estado democrático de direito, a administração pública deve agir sempre dentro dos limites das suas atribuições, em consonância com o direito, com a moral, com respeito aos administrados. Portanto, se o administrador ele extrapolar, vai ocorrer o abuso de poder. Então, ó, vocês viram que todos esses poderes são poderes conferidos para o administrador. Olha os poderes que eles têm, né? Olha o poder de polícia, né? O poder de chegar e, né, fazer o que quiser ali. Aí, gente, cuidado, porque ele não pode usar desses poderes de forma a se exceder, fazer mais do que era o seu poder, e nem de forma a desviar, usar do poder que a lei lhe deu para fazer alguma coisa que não era aquela finalidade da lei. Aí, olhem só, isso aqui você tem que memorizar. O abuso de poder, portanto, abusou do poder. Ele pode ocorrer, gente, em duas modalidades. Pode ser o excesso de poder ou pode ser o desvio de poder, tá? Abuso é o genérico, abusou. Ele pode abusar do poder dele como? Se excedendo ou desviando daquilo que era a finalidade da lei. O que é o excesso de poder? A pessoa tinha a competência para X e ela foi lá e exerceu atribuições que era a competência do Y. Eu era um agente público que eu tinha competência para aplicar a penalidade de suspensão no servidor e tinha um outro lá superior que era o competente para aplicar a penalidade de demissão. Só que eu fui lá e apliquei a demissão do servidor. Vejam, eu agi com abuso de poder. Em qual modalidade? Excesso, eu me excedi. Eu excedi aquilo que era a minha competência. Eu agi fora do que eram as minhas atribuições. Então, seria ilegal, seria fora do que a lei diz. Porque se eu agir fora da minha competência, a lei é que determinou qual é a minha competência. Eu agi além da minha competência, então eu estou praticando uma coisa ilegal. Ou então, eu posso agir dentro da minha competência, mas buscando um fim diverso daquele que a lei dizia que podia ser, né, trazido. Então aqui, ó, a Lu, hoje eu tô de mal com a Lu, ó. A Lu é minha servidora, eu sou autoridade aqui, a Lu é minha subordinada, tá? Aí, gente, nós estamos todos aqui, daí teve a festa de fim de ano do órgão aqui. E a Lu foi na festa e ficou dando mole pro meu crush. E, gente, a Lu é minha subordinada ainda, né? Ficou dando mole pro meu crush. Gente, é possível, por um interesse público, se fazer a remoção de um servidor para algum outro lugar, coisa que a gente acabou pulando porque o nosso edital não tinha, né? Mas é possível, eu sou autoridade competente para remover o determinados servidores. Aí eu posso, por um interesse público, por um interesse da administração, eu remover essa pessoa para outra localidade? É. Qual a finalidade de remover alguém para outro lugar? Interesse público. Só que eu vou remover a Lu lá para Rodeio Bonito. Tá? Por que eu vou remover a Lu lá para Rodeio Bonito? Porque eu quero que ela fique longe do meu crush. Ele até achou ela gatinha. Eu quero que ela fique longe dele. Então, ó, vejam, eu atuei dentro da minha competência, vocês viram? Eu fiz esse ato
dentro da minha atribuição, da minha competência. Só que eu me utilizei desse poder para conseguir um fim diverso daquilo que a lei dizia que era para eu fazer aquilo ali. Ou seja, eu desviei do que era a finalidade daquele ato. Então, abuso de poder pode ser na modalidade excesso, que é eu tinha uma competência e fiz algo além do que era minha competência ou fora da minha competência, ou na modalidade aqui, desvio de poder, que é o quê? Eu até atuei dentro da minha competência, mas para buscar uma coisa que não era bem aquilo que a lei me dizia. Tranquilo? Vou fazer um intervalinho e quero saber se depois da volta do intervalo vocês vão, então, conseguir ainda resolver as questões sobre esse assunto. Então vamos. Agora sim, agora eu quero ver. Vou prometer que vou pagar pizza pra você se responder bem alto, tá? Então tá. Pode ser certo ou errado? Certo ou errado? Hã? Ai, mas aquelas que são boas, aquelas de sardinha. Hã? Ai, não, aquelas que são boas. Aquelas caseiras triboas. Eu também, eu gosto daquelas assim, ó, de sardinha. Não, ela não sabe da aula do Ramazolo. Ele trouxe pizza feita em casa. O Ravazolo compra as pessoas, compra os alunos. Ora essa. Depois os alunos ficam cobrando pizza dos professores que não são ricos, entendeu? Os professores ricos dão pizza e depois, Tati, e a pizza? Oi, pessoal, pois é, né? Eu não sou servidora, o Ravazolo é servidor público. Não, o Zambelli chorou no rio aqui de lágrimas. Não, o Zambelli é rico, ele só é aqui, ó, né? Vamos ver vaca. O Zambelli é rico, sabe o que é? Pão duro? Vamos ter uma aula amanhã. Olha aí, ó. Mas vocês nunca vão tirar uma pizza do Zambelli. Amanhã é a última. Amanhã é a última? Ele disse que ele vai pagar sushi. Se ele trouxer uma caixa de bis para vocês dividirem todos, vocês já estão no lucro, porque do Zambelli. Ai, vamos lá então, pessoal. Isso, então vamos para as nossas questões agora. Gente, começando pelas do MPU, depois indo para as 2018 e segue o baile. O servidor responsável pela segurança da portaria de um órgão público desentendeu-se com a autoridade superior desse órgão. Para se vingar do servidor, a autoridade determinou que a partir daquele dia ele anotasse os dados completos de todas as pessoas que entrassem e saíssem daquele imóvel. Com referência a essa situação, gente, o ato da autoridade superior, ele foi praticado aí no exercício do seu poder disciplinar? Não. Esse ato foi praticado com abuso, né? Abuso de poder. Em qual modalidade? Muito bem. Qual modalidade do abuso de poder? Desvio de poder. Ele tinha, sim, aquele poder de fazer isso, só que ele se utilizou para uma outra finalidade, que não era o interesse público, e sim o interesse para se vingar do servidor. Com relação ao controle e os atos, o poder de polícia administrativa que incide sobre as atividades e os bens e os próprios indivíduos tem caráter eminentemente repressivo. Errado. Por quê? Tem um caráter eminentemente preventivo. Repressivo é aquela polícia judiciária que está perguntando da polícia administrativa. Verifica-se a existência de hierarquia administrativa entre as entidades da administração indireta e os entes federativos que a instituíram, autorizaram a sua criação? Olha aí de novo, né? Errado, não há hierarquia. Há o quê? Vinculação apenas. No que se refere aos poderes, julgue os itens. Considere que determinado técnico do MPU tenha cometido uma infração disciplinar e que seu chefe imediato tenha dela tomado conhecimento no dia seguinte ao da prática do ato.
Nesse caso, deve o chefe do servidor promover a imediata apuração da irregularidade, mediante uma sindicância ou um processo administrativo. O que vocês acham? Sim, assim ele tem conhecimento e ele tem que fazer a imediata apuração dessa irregularidade, tá? Isso é poder disciplinar ou poder hierárquico? Aí já é disciplinar, porque já está ali para apurar aquela infração, né? Aquelas ali eram de MPU, tá? Agora eu vou trazendo as outras aqui. No exercício do poder regulamentar, a administração pública não pode contrariar a lei. Certo? Contrariar não pode. A coercibilidade é atributo que torna obrigatório o ato praticado no exercício do poder de polícia, independentemente da vontade do administrado, né? O administrado somos nós, todo mundo aqui, né? Não é isso? Coercibilidade é aquele atributo que torna obrigatório, independentemente da pessoa querer ou não, até porque se eu perguntasse se ela quer ou não, ela não ia querer nunca, e aí não ia ter sentido o poder de polícia, tá? Então, certinho essa aqui. O poder de polícia consiste na atividade da administração pública de limitar ou condicionar, por meio de atos normativos ou concretos, a liberdade e a propriedade dos indivíduos conforme o interesse público. O que vocês acham? Bem isso, gente. O que é o poder de polícia? A administração, por meio de atos normativos lá, que ela vai determinar que aqui não pode construir, que não sei o quê, ou por meio de atos concretos, chegar ali, multar, ela vai o quê? Limitar os direitos individuais e tudo mais, em prol aí, né, do bem-estar social, do interesse público. Então é bem meio que aquele conceitinho ali de poder de polícia. Não configurará excesso de poder a atuação do servidor público fora da competência legalmente estabelecida, quando houver um relevante interesse social. Ou seja, quando for assim de relevante interesse social, eu posso fazer coisas fora da minha competência? Não. Tá? Então, é errado. Mesmo que seja de interesse social, eu tenho que fazer aquilo que está dentro da minha competência, das minhas atribuições, senão eu vou estar fazendo uma coisa ilegal se eu fizer uma coisa fora da competência, tá? O poder disciplinar, decorrente daquela hierarquia, tem sua discricionariedade limitada, tendo em vista que a administração pública se vincula ao dever de punir. O que vocês acham? Sim. Até tem uma discricionariedade, como até o Eli Lopes chama de uma faculdade, né? Mas é algo limitado, porque a administração ela tem o dever, né, de apurar a infração, de aplicar a penalidade. Então, esse poder disciplinar, ele tem aí, né, uma discricionariedade mais limitada. Não é uma coisa assim, faz se quiser, se não quiser, não faz. Isso seria o meu chefe aqui naquele exemplo que eu dei, que daí sim, pode fazer, me demite se não quiser não me demite, mas agora na administração pública, então, não é assim, tá? Então, essa estava certa, né? Era? Sim. O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por um agente público sem competência para sua prática. Errado, porque aqui nós temos o quê? Abuso de poder é o gênero, e aí nós temos o quê? O excesso de poder, que é quando age fora das suas atribuições, da sua competência. E vamos ter também, então, o desvio de poder, que é quando age fora das finalidades ali que deveria ser aquele ato. Então, o desvio não tem a ver com a competência. A competência é a questão lá do excesso, né? Se excedeu no que era sua atribuição, que era sua competência. O poder regulamentar permite que a administração pública complemente aquelas lacunas legais intencionalmente deixadas lá pelo legislador. O que vocês acham? Bem isso, gente. Por que o legislador já não deixou tudo delimitado como que tinha que ser a licença lá para capacitação? Intencionalmente ele já deixou as lacunas e daí, administração, vê como é que tu acha melhor fazer esse negócio aqui, vê como é que tu acha melhor, né, as regrinhas, os detalhes aqui dessa licença. Então, é para isso mesmo. Então, vejam como
Complementar é um termo que, sim, é aceito. Complementar, sim. Agora, não alterar, modificar e tudo Mas mais. sempre intencionalmente, não. Hã? Não, não é sempre intencionalmente, mas se for deixado intencionalmente, é. Mas serve para se for intencionalmente deixado, sim. Intencionalmente ou não, né? É, intencionalmente ou não. Aham. É que às vezes a lei ela já deixa para que a própria administração veja o que ela acha melhor, né? Olha, veja como vocês acham melhor implementar isso aqui na prática. Isso. A aplicação de uma multa por um agente de trânsito retrata um exemplo de aplicação do poder disciplinar da administração pública? Errado. Que poder que é, gente? Poder de polícia, não disciplinar. É aqui que eles gostam de pegar, tá? Que mais? Assinale a alternativa que apresenta o poder da administração pública que limita o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Qual que é, gente? Qual é aquele? Que limita os direitos aqui individuais em prol do todo, né? É hierárquico, disciplinar, regulamentar, discricionário, poder de polícia. Viu como eles gostam de perguntar meio que esse conceitinho, que é mais ou menos aquele que o Lopes Meirelles disse ali, né? Então, o que? Administração, limitando a atividade, os direitos aí individuais em prol do bem-estar social, em prol do interesse público, do interesse de todos. O exercício do poder disciplinar pode ser observado na imposição de multas de trânsito. Não, porque aqui é o quê? Poder de polícia, multa de trânsito, poder de polícia, disciplinar para dentro da administração. A possibilidade da administração pública restringir o gozo da liberdade individual em favor do interesse da coletividade decorre do poder de polícia? Agora sim, olha como eles gostam, gente, de perguntar sobre isso aqui, né? Aquele conceitinho ali do que é o poder de polícia, aquela definição, assim, não é nem um conceito. Situação hipotética. O proprietário de determinado restaurante recebeu a notificação na qual constava a determinação de que a obra que ele havia irregularmente realizado na calçada desse estabelecimento para colocação de mesas tinha que ser demolida. Nesse caso, decorrendo o prazo sem o cumprimento da ordem, a administração poderá promover a demolição sob o manto aí da autoexecutoriedade dos atos administrativos e do poder de polícia? Sim, gente, lembra lá? Pode demolir, mas não precisa de um mandado judicial daí para demolir? Não, ó. Lembra lá da autoexecutoriedade lá que nós temos aí nos atos oriundos do poder de polícia. A administração chega e ela mesma vai lá e executa, tá? Então, certinha essa aqui. O excesso de poder, espécie de abuso de poder, ocorre quando o agente público ultrapassa os limites impostos às suas atribuições. O que vocês acham? Certinho. Então, se excedeu, né? No quê? Na sua competência, nas suas atribuições. O poder hierárquico é aquele que confere à administração pública a capacidade de aplicar penalidades. Não, gente, poder hierárquico é tudo em paz. Ordenar, coordenar, fiscalizar. Não. Agora, aplicar penalidade, aí a gente já vai para o disciplinar, isso aí. Quando um servidor detentor de cargo de chefia assina o expediente concordando com o conteúdo elaborado por um servidor subordinado seu, está caracterizada a expressão do poder hierárquico? Bem isso aqui. Então, nós temos o subordinado, daí ele faz um documento, eu vou lá e assino concordando ali, é o poder, então, hierárquico. Esse é o poder hierárquico, que não tem nada a ver com aplicar penalidade, com não sei o quê. O máximo que o poder hierárquico faz é fiscalizar a atividade dos subordinados, isso sim. Agora, se fez uma infração, daí tem que apurar a infração, aplicar a penalidade, daí é que eu vou para o disciplinar. O âmbito de incidência do poder disciplinar da administração pública está restrito aos servidores públicos. Não, lembra do exemplo lá que eu dei do aluno da escola pública, lá do detento, né? De uma empresa particular que presta serviço público. Então, ó, é os servidores e quem estiver sujeito a essa disciplina administrativa. Então, não é apenas para o servidor público. E ali não teria que ser agentes, não?
É que assim, será que não tinha que ser os agentes? Porque, na verdade, não é só o servidor, né? Se a gente pegar, seria assim, ó... lembra do servidor em sentido amplo, que eu falei para vocês? Que daí é o agente, o temporário, o empregado, digamos que é no sentido amplo ali o servidor. Pelo poder hierárquico, são possíveis a apuração de faltas funcionais e a aplicação das punições ao agente infrator. Não. Isso é disciplinar e não hierárquico. Suponha que, em razão de antiga inimizade política, o prefeito do município X desaproprie área que pertencia a Cleide, alegando interesse social na construção de uma escola de primeiro grau. Nessa situação hipotética, a conduta do prefeito caracteriza desvio de poder. Olha só. Abuso na modalidade desvio e na modalidade excesso. Era competência? Será do prefeito desapropriar? Né? Ele tem essa competência. Agora, ele usou desse poder para algo que não era bem a finalidade da lei. Então, eu tenho o quê? Sim, o desvio de poder, tá? A administração, quando aplica a sanção administrativa a uma pessoa que descumpre as normas de vigilância sanitária, ela atua no exercício do poder disciplinar, que se baseia na ideia de supremacia geral e se dirige a todos os administrados aí de forma indistinta. O que vocês acham? Errado, não é poder disciplinar. Aqui, de novo, a questão tentando confundir vocês com o poder de polícia, poder disciplinar e poder de polícia, que é o que ela faz vocês confundirem. Situação hipotética. Diante da ausência de Maria não veio hoje mesmo, né? Diante da ausência de Maria, servidora pública ocupante de cargo de nível superior, o João, que é servidor público ocupante de um cargo de nível médio, recém-formado em economia, ele elaborou determinado expediente de competência exclusiva de cargo de nível superior ocupado por Maria. Nessa assertiva, nessa situação, o servidor agiu com abuso de poder na modalidade excesso de poder. O que vocês acham? Então, ele não tinha competência para fazer aquilo que ele fez, mas ele acabou fazendo. Então, ele desviou ou ele se excedeu? Ele se excedeu, é mais ou menos isso, né? Abuso de poder, sim, abusou do poder, mas se excedeu ou desviou. Então, aqui ele se excedeu. Não sei se ajuda os colegas, quando é excesso, marquei fora. E quando é desvio, marquei suas. Excesso, sim, fora das suas atribuições, né? Fora das suas atribuições, né? A lei. E o desvio é para alguma coisa para ele. Interessante. É tua competência, mas sim. Bem interessante isso aí para memorizar mesmo. E essa aqui tá certo então, né? Sim? Me ajudem já, gente, essa hora, sim. Constitui exemplo. É que vocês estão marcando. Não, vocês não estão marcando, né? Não tem. Não tá na apostila. Claro que não. Eu tava fazendo isso aqui hoje para vocês, né? Essas questões. Essas aqui não já estavam, mas aquelas de 2018 ali eu estava hoje colocando lá nos slides. Daí por isso que eu não consigo disponibilizar no material, na apostila. Não consigo nem fazer gabarito. O pessoal pergunta, Tati, eu só quero ver as questões, eu não quero assistir a aula, eu só quero ver as questões. Não dá. Vai ter que assistir a aula porque eu não consigo fazer gabarito. Não é que seja ruim, é que eu não consigo fazer o gabarito. Porque cada dia eu vou ali, vou inserindo umas questões novas ali no meio e aí acaba que eu não consigo seguir uma numeração. Daí sem numeração não tem como eu dar o gabarito para vocês, né? Constitui exemplo de poder de polícia a interdição de um restaurante pela autoridade administrativa de vigilância sanitária? Sim, poder de polícia vai lá e interdita pela autoridade aí que trata a vigilância sanitária. Existem casos em que, mesmo existindo uma lei específica sobre determinada matéria, cumpre a administração criar mecanismos para aplicá-la. Nessas hipóteses, surge o poder regulamentar, que confere à administração a prerrogativa de editar atos gerais para alterar e complementar as leis. Ai, tava tudo tão bonito, Tati, eu já tava com um X no meio, assim, e aí eu li o quê? Eu li alterar. E aí agora não dá então, tá? Bem isso, viu?
toda questão zona, tu olha, ai, tá bonito, tá lindo, é isso mesmo. Aí só uma palavrinha, só aquilo ali que tá errado, o resto tá tudo certo, tudo bonito, tá? Então por isso que tem que prestar bastante atenção nesse aspecto aí, principalmente quando tratado, né, da parte de normativa. O administrador público que age fora dos limites da sua competência atua com desvio de poder? Excesso. Então, olha aí, ó, é boa, né? Age fora dos limites, fora, então, um excesso. É verdade. Então, não é desvio, e sim o excesso. No âmbito do Poder Executivo, a prerrogativa de apurar as infrações e impor as sanções aos próprios servidores, independentemente aí de decisão judicial, decorre diretamente do poder hierárquico, segundo o qual determinado servidor pode ser demitido pela autoridade competente após o regular processo administrativo disciplinar por irregularidades cometidas no exercício do cargo. Aí, gente, é isso que eu quero que vocês peguem, ó. Essa tá errado, porque não decorre do poder hierárquico. É que se a gente for ver, né, tem a ver, né? Tem a ver, sim, é porque tem uma hierarquia aqui, mas ela decorre do poder disciplinar, isso aqui. É que tem isso, né? Por isso que a gente tem que, quando a questão começar a falar disso aqui, a gente já não diz que decorre do hierárquico, tá? Tem que fazer bem essa divisão. Apesar, ó, digamos que assim, ó, o poder disciplinar decorre do hierárquico, podemos dizer isso, o poder disciplinar decorre do hierárquico. Mas aqui está perguntando o quê? Apurar infrações e aplicar penalidades decorre do poder hierárquico? Não, decorre do poder disciplinar, que o poder disciplinar é que decorre do... Sabe? Por isso, eu entendi o que tu quis dizer, porque eu falei para vocês, né, que o poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Mas aqui não está perguntando se o poder disciplinar decorre do hierárquico. Está perguntando se aplicar penalidades, apurar sanções, esses atos decorrem do poder hierárquico, não decorrem diretamente do poder disciplinar, tá? O poder para a instauração de processo administrativo disciplinar e a aplicação da respectiva penalidade decorre do poder de polícia? Não, né? Decorre do poder disciplinar. Aqui a questão é meio assim, porque ela não diz também se é para dentro da administração, né? Mas diz assim, ó, o poder para instaurar processo administrativo disciplinar e aplicar uma respectiva penalidade, daí a gente já entende que, né, é ali para dentro da própria administração mesmo. No que se refere aos atos, aos poderes, julgue os itens que seguem. Essa pergunta, né? Hã? É futurista essa pergunta. Sim. Isso é que assim, né, a gente é de humanas, esse negócio de números a gente não consegue, não se dá bem. O que eu faço disso? O que eu faço das coisas, assim, ó. No que se refere, então, nesse sentido, considere que a sigla com o CF, a Constituição, não. Suponha que após uma breve discussão, por questões partidárias, determinado servidor que sofria constantes perseguições da sua chefia por motivos ideológicos, ele tenha sido removido por seu superior hierárquico que desejava puni-lo para uma localidade inóspita. Nessa situação, houve abuso de poder? Sim. Na modalidade excesso de poder? Não. Na modalidade desvio de poder. Olha aí, gente, já sabem tudo, nem precisar. Certo? Isso é errado. Considere que durante uma fiscalização, fiscais do Distrito Federal tenham encontrado alimentos com prazo de validade expirado na geladeira de um restaurante. Diante da ocorrência, lavraram um auto de infração, aplicaram uma multa e apreenderam esses alimentos. Com base na situação hipotética apresentada, julgue os itens. A aplicação de multa ao estabelecimento comercial decorre do poder disciplinar da administração pública? Viu como perguntam isso, gente? Não, né? Poder de polícia. Aplicação de sanção administrativa contra concessionária de serviço público decorre do exercício do poder disciplinar. Essa questão aqui, ela é bem incompleta, assim. Mas assim, a concessionária de serviço público, ela está ali sujeita, né, a disciplina administrativa, então sim, a administração teria aí, né, esse poder disciplinar, tá? Então, o gabarito veio nesse sentido.
As multas de trânsito são exemplo de sanções aplicadas no exercício do poder de polícia? Sim. Viram que tem uma questão de 2018 agora perguntando a mesma coisa, né? É outra, viu? Perguntando a mesma coisa. Adoro perguntar sobre multa de trânsito. Por meio do poder regulamentar, a administração pública poderá complementar e alterar a lei a fim de permitir a sua efetiva aplicação? Não pode o quê? Não pode alterar. Complementar pode? Pode. Considere que após o regular procedimento administrativo específico, um servidor público tenha sido suspenso por ter praticado atos irregulares no exercício do cargo. A sanção a ele imposta decorreu diretamente da prerrogativa da administração pública de exercer o seu poder disciplinar. Não é o hierárquico, né? Não é. Isso aí então, gente. Acabou, viu só? Olha aí, ó. Cedinho, terminou, vimos tudo, sem pressa. Eu não queria era colocar um outro conteúdo agora pra vocês, porque ou a gente não ia terminar o outro conteúdo, ou então eu ia ter que dar uma acelerada pra conseguir colocar os dois. Então, vamos assim, vamos tranquilo, estamos em dia no nosso conteúdo, então é isso, tá? Pessoal do EAD, então, até a nossa próxima aula.